Gabriel? Boa noite, mano. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu só aumentar aqui o volume. Tá ótimo. Já quero essa cadeira gamer. Confortável. Quero uma real. Deixa eu ver se as minhas coisas estão aparecendo aqui pra ti. Tu consegue me ver e me ouvir bem? Agora sim, agora sim. Porque eu estava com tudo fechado aqui. Deixa eu só eu aproximar aqui. Gabriel, vou te passar também, mas não vai precisar não, depois se tu quiser ver depois eu te mando o link do YouTube, tá? Tá jóia, tá ok. Então, já que estamos... Deixa eu só ver como é que está aqui de visualizações. Que a gente acabou de mandar para os meninos. E aí, Tá jóia. então, se a... Tem 60 e poucas pessoas nos acompanhando. Tirar logo aqui um. Deixa eu ajeitar o cabelo. Faltam 4 minutinhos. E a gente vai começar pontualmente, visto que os links foram mandados com antecedência. Então, não teremos... Não tem problema em começar no horário. Tá jóia. Problema não. Estou à disposição. Morro de orgulho. Essa amizade. Gabriel, a gente pode... Eu
vou te apresentar. Eu estava evitando falar isso, né? Porque os meninos já estão vendo, mas já que está perto, não tem problema. Só para fechar aqui o negocinho. Eu te apresento e a gente começa um papo sobre essa situação e aí eu deixo contigo, pode ser? Tá jóia. Tá ok. Foi mais, mãe. Horas. Meninos, boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Amanda. Boa noite, pessoal. Então, meninos, nós, desde a semana passada, iniciamos uma série de lives e conversas por via vídeo, transmissões online, para que nós conseguíssemos recepcioná-los de uma forma mais segura, obviamente, mas também de uma forma muito acolhedora, visto que vocês são nossos novos alunos e acredito que escolheram a nossa escola para que pudéssemos, numa relação de confiança, ajudarmos uns aos outros, a crescer profissionalmente, a nos tornarmos melhores pessoas enquanto cidadãos. Então, partindo dessa premissa de que essa situação acolhedora precisa ser feita de forma segura, a gente escolheu hoje para que nós pudéssemos ter uma conversa com um profissional gabaritado, uma conversa com um profissional que pudesse, de alguma forma, nos ajudar a construir esse retorno às aulas, a nos construir enquanto pessoas, enquanto seres humanos, um pouco melhor diante dessas situações em que estamos vivenciando. E por conta disso, eu convidei um amigo a quem estimo muito, o psicólogo Gabriel Diniz. E aí eu vou passar uma ficha rapidinha do Gabriel. O Gabriel é psicólogo clínico, atende atualmente, e aí você me confirma, Gabriel, está tudo certinho, no Centro Empresarial Rio Puti. O Gabriel é formado pela Faculdade Weiden, tem pós-graduação em Psicologia Organizacional e atende, inclusive se vocês tiverem interesse, disponibilidade, vão estar aqui no Gabriel depois, eu vou deixar no finalzinho ele dar os contatos dele.
Só corrigir, hoje eu trabalho na Fonomed e trabalho na Memorária, né? E trabalho também do meio ali empresarial, ficou por conta dessa pandemia, por conta das transformações, né? Aumentou muito a demanda de saúde mental. Então, nós como profissionais fomos direcionados, querendo ou não, à clínica, né? Onde está a demanda maior, né? Hoje em dia. E aí, dentro da atualização de conhecimento, pós em análise de comportamento aplicado, né? Que aí serve de base ali de preenchimento à formação. Só isso mesmo. Depois, acho que foi daquela outra palestra lá, né? Eu peguei aqui no teu LinkedIn, foi que encontrei aí, mas é ótimo, expandindo essas situações. E aí, já que a gente está falando disso, eu queria só te perguntar, assim, antes de qualquer coisa, para você, enquanto psicólogo, qual foi o impacto? Me refiro ao Gabriel profissional. Você falou que a demanda cresceu muito, mas, nesse sentido, qual tem sido a principal demanda? Ou por que tem acontecido a principal demanda? Bem, Amanda, desde 2018, a psicologia ela vem se estruturando principalmente na questão de estudar o meio social, né? E um dos principais pontos ali que ia ser trabalhado, que ia ter uma demanda muito grande, é a questão da ansiedade e depressão, né? A depressão ela tomou meio que um rumo como uma ponte, como algo crítico que ia ser construído novamente depois, né, com o decorrer do tempo. Só que com a pandemia ela abriu um espaço sobre a ansiedade, né? Porque o nosso mundo é um mundo volátil, muitas informações, mudanças o tempo todo, né? E o nosso sistema de viver, né, o nosso sistema de articulação, ele é composto de organização, e organização mental. E quando tem mudanças muito bruscas, tem consequências em cima disso. E aí, qual a principal mudança sobre a pandemia? De você não saber o dia de amanhã e o que poderia acontecer, o que ia acontecer, né? Então, foi só chegando informações, só chegando mudanças, e aí se instalou algo que já estava ali meio que inculcado, que era a ansiedade, né? Algo que ia ser realmente mostrado como um fator principal, e hoje é um fator primordial que aparece muito, né? Porque a ansiedade era um fator normal, né? Até certo nível. Quando já começa a ser algo que atrapalha a sua vida, que tem um certo nível de preocupação, aí já começa a ser patológico, né? Aí já começa a produzir aversividade dentro dos comportamentos, dentro do meio social. E assim, um relato real, eu fiz tratamento para ansiedade, a ausência de controle, que você acha que você nunca tem controle de fato, né? Exatamente. Mas nessas situações de isolamento, você perde ainda mais o controle, não sabe o que vai ser. E aí, enfim. E aí, meninos, eu convidei o Gabriel para que a gente pudesse ter uma conversa. Encontrei isso na internet sobre... Ai, meu Deus, eu falei, e aí, aqui a Síria estava falando com ela. E aí eu convidei o Gabriel, meninos, para que a gente pudesse falar um pouquinho mesmo desse contexto de isolamento, não de isolamento de fato, mas dessas ansiedades, dessas questões que surgem a partir desse contexto, e também falar dessas situações específicas para volta às aulas, para as situações que vocês estão vivenciando enquanto adolescentes, enfim. Enfim, vai ser uma conversa. E, Gabriel, eu queria te pedir autorização para que, se surgissem dúvidas minhas ou aqui, eu te repassar para que a gente tivesse essa conversa, fosse uma troca e não fique. E aí eu não acredito que você, enquanto psicólogo, não seja aquela pessoa que gosta de falar, né? Não, eu gosto de ouvir também. Então, uma coisa que eu sinto falta é essa troca, né? Do ao vivo, ter essa oportunidade de trazer perguntas, né? De eu escutar também, de ouvir o que o outro tem a dizer. Então, não se preocupe não, se tiver aí, se surgir, pode ficar à vontade, me interrompa, que a gente vai ter esse diálogo. Tá ótimo, perfeito. Obrigado pela abertura. Então, partindo desse princípio, eu queria, Gabriel, te dar a fala, te passar a fala para que a gente pudesse iniciar esse momento. Boa noite, gente. Eu preparei um material
pensando em vocês, né? Pensando o que eu iria falar para poder puxar a atenção de vocês, puxar por um tempo maior de absorção, né? Como vocês estão nessa vida de assistir aulas, de ter reuniões, tudo na plataforma online, realmente chega uma hora que dá um cansaço. Então, eu vou ser bem breve, sucinto, e eu quero que vocês absorvam e consigam colocar isso em prática na sua vida para ter realmente uma mudança, para ter realmente um ponto positivo e válido dentro da vivência de vocês, da história de vocês, né? E aproveitando o gancho que o Armando colocou, em quesito pandemia, em quesito isolamento e ansiedade, a ansiedade, ela se destaca porque, com a situação da pandemia, trouxe a consequência do isolamento, né? E o isolamento, por si, ele é uma medida de privação. E Skinner já falava lá atrás que privação, ele vai aumentar a frequência de algum comportamento, algum estímulo, né? E aí o estímulo que vai aumentar por algo que vocês não sabem o que vai ocorrer e vocês ficam esperando acontecer, é o fator da ansiedade, né? Não tem outro estímulo que vai aumentar a frequência em cima disso. Então, o que a gente pode fazer enquanto estudante, enquanto profissional, cuidar da nossa saúde mental em relação a tudo o que acontece, né? Então, eu preparei meio que um dossiê, algo que pode realmente ter efetividade dentro da vida de vocês, né? E hoje a gente vai falar sobre reconhecer essas dificuldades, reconhecer principalmente as medidas que vai acontecendo em cada setor da nossa vida, né? Eu falo muito em separar setores, né? Então, eu tenho minha vida pessoal, tenho minha vida profissional. Quando eu falo profissional, eu falo estudantes, né? Porque vocês têm responsabilidade, vocês têm obrigações enquanto estudante. Então, eu vejo como uma profissão também, estudar, né? E dentro do Conselho da Juventude, que puxei uma breve pesquisa, 10 a cada 50 jovens têm dificuldade em relação a ter esse comprometimento, né, e esse auxílio em relação à plataforma. Tem uma dificuldade, dentre elas várias que você pode imaginar, tanto na questão tecnológica quanto na questão de se sentir atraído sobre aquele conhecimento que está sendo exposto ali, né. E aí, eu falo muito da questão pessoal, né, eu vou nesse quesito, em que vocês tem que se cobrar na medida que você se dá, né? Não adianta eu me cobrar 100%, sendo que eu só posso dar 70% daquele propósito, daquele objetivo que eu coloco. Então, se reconheça, olhe para você, olhe para a dificuldade, olhe para aquilo que você almeja, né? Então, coloque até onde você sabe, como se fosse realmente um limite, até que eu consigo, até que eu não consigo, né? E reconheça isso e tente melhorar, né? Então, aí já é o primeiro ponto que a gente coloca como um ponto interessante para a gente ter esse cuidado com a saúde mental. E tem vários, vamos lá. E já dentro dessa ansiedade, quando a gente coloca que é a ansiedade patológica, né, a gente tem que ter o cuidado de que a ansiedade ela é gerada por um pensamento futuro, por algo que não aconteceu ainda, né? Então, se você imaginar o que é que pode acontecer amanhã, o que é que vai acontecer daqui a um ano, eu não estou conseguindo absorver 100% o que eu deveria, né? Então, não se engane. Todo o processo que você está vivendo, todos nós estamos dentro também inseridos. Então, de alguma forma, estamos unidos por uma causa. Então, não é que você está competindo com alguém, né? Então, dentro, principalmente do ambiente acadêmico, eu reforço muito isso na clínica e muito com meus pacientes. Você não está com corrida com ninguém, você não está competindo com ninguém, você está competindo com você mesmo. Então, dentro disso, dentro dessa perspectiva, olhe para a sua realidade da melhor forma possível e entenda que cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, cada um tem os seus propósitos. Então, coloque aquilo como o seu, né? E não compare. Eu acho que a comparação, ela tende a levar a comportamentos disruptivos, né? Se comparar a sua realidade com a do outro, sendo que você não consegue ver completamente a realidade do outro, né? E dentro do isolamento, vamos falar um pouco sobre a realidade por completo, né? Como que a sociedade está hoje, como que minha vida está hoje, como que a vida das pessoas estão. Gabriel, mas eu só vejo coisas ruins na televisão, eu só vejo coisas ruins no noticiário, eu só vejo coisas ruins das pessoas falando, todo mundo com medo, né? E aí a gente tem que olhar
para a minha realidade, como eu vou deixar aquilo interferir na minha realidade? Como eu vou deixar aquilo chegar até a mim? Lembre-se que toda informação que vem até você, ela vem do externo. Então, se vem do externo, é eu que dou autorização para me afetar ou não, né? Então, vai de você olhar para uma perspectiva sua, né, positivista, ou vai de você ir aonde todos estão indo, né? Vai mudar alguma coisa, ficar me pressionando, me culpando, me colocando num sentimento de medo, de receio, de vítima em relação à sociedade, em relação à pandemia, em relação ao vírus? Não, eu vou estar dentro do contexto igual a todos nós estamos, né? Então, o que vai mudar é a minha perspectiva. Será que eu vou parar de fazer minhas atividades, vou parar de fazer tudo aquilo que eu já fazia em relação ao medo, à ansiedade? Não, eu vou me modelar para conseguir fazer pelo menos as coisas que eu consigo dentro da realidade de hoje, né? E quando eu falo isso, eu puxo muito a questão da rotina. O ponto forte sobre a ansiedade e sobre o mecanismo mental é porque o cérebro ele se sustenta em uma organização mental. Então, quando a pandemia veio, fechou escolas, fechou trabalho, fechou tudo. Então, você se quebrou por completo ali a sua estrutura. E aí você, o que eu vou fazer agora em casa? Tinha muita gente que tinha estrutura de ficar em casa, né? Então, ele já meio que só articulou aquela estrutura. Eu vou aumentar aqui o tempo de Netflix, eu vou aumentar o tempo de assistir eu vou de assistir alguma coisa, eu vou aumentar o tempo de fazer os afazeres. Ou seja, ele já é reforçado dentro de casa. E quem não tinha esse comportamento, que tinha o dia todo trabalhando, o dia todo estudando, o dia todo em outro ambiente, e não podia estar mais. Então, aí a dificuldade da gente montar uma nova rotina em cima da realidade hoje, né? Então, quando eu falo rotina, não é que você vai ter a mesma rotina, mas eu falo rotina cerebral, você se programar. Pela parte da manhã eu vou acordar, vou fazer atividade X, à tarde vou fazer atividade Y, hora do almoço, algum lanche e janta, e depois eu tenho um tempo livre, né? Ou um tempo de fazer alguma outra atividade. Pronto, aí você fechou a sua rotina. Não importa o que seja, mas você colocou para a sua mente uma rotina estabelecida por horários. Então, você vai ver a diferença que isso vai trazer no quesito ansiedade, porque é muito mais difícil você acordar e não saber o que eu vou fazer hoje. Vou fazendo aqui. E aí vai fazendo uma ou duas coisas, quando você vê, você está no tédio e você não vê mais nada a se fazer, a não ser se colocar na posição de sentir, né? Então, mantenha a sua mente trabalhando em cima de estruturas, em cima de rotinas. E outra, o ponto forte foi a comunicação, o contato social, né? Então, quem se quebrou isso? Eu vou para a escola, ter contato com meu amigo, com as pessoas, vou para a escola para conversar com o professor, ter um contato mais próximo com os alunos, e querendo ou não, isso é reforçador, isso é bom, isso tem uma rotina, aquilo te estrutura. E aí foi quebrado também essa comunicação mais virtual, comunicação por meios de redes sociais, e geralmente a gente não tem pouca comunicação com os familiares, né? Então fica meio que automático. Cada um tem seu espaço, a gente se reúne para falar alguma coisa, pronto, acabou, e não tem mais comunicação, né? E aí foi o ponto Gabriel, que veio. Dentro da tua fala, assim, eu trabalho com adolescentes especificamente há uns 5 anos, e aí, na adolescência, tudo que a gente não quer ficar em casa, né? A gente quer sair com um amigo, a gente quer fazer qualquer coisa, menos estar em casa. E aí, a fala dos meninos, inclusive aqui no chat, é sempre essa, que não tem a pressão em casa, que não tem espaço em casa, que não tem, enfim, acho que a liberdade que eles esperavam, que, enfim, dentro de casa existem comportamentos que não devem ser repetidos, enfim, realizados, que eles encontram na rua. E aí, enfim, são diversos esses comportamentos, e aí isso acaba sendo dificultado, porque você não pode mais realizar ações que você tinha vontade ou fazia. E aí a casa acaba sendo um espaço de pressão para esse adolescente, né? É obrigado a estar ali, mesmo não querendo estar ali, e mesmo sendo o local dele, é o espaço dele. Então, assim, antes de continuar com isso, eu queria te perguntar, existe algo que pode ser feito nessa situação? E aí, alguma dica, na verdade, que pudesse ser feito
para esse adolescente, visto que eles estão aqui no chat pirando com relação a isso, a casa. Ótimo. E é uma das grandes dificuldades, né, em relação ao ambiente familiar. E nesse ponto a gente se coloca em uma situação de aversividade, né, porque a casa era como se fosse para ser um ambiente de segurança, um ambiente onde você se sentisse bem, um ambiente que quando fosse tudo errado, ali você estaria em paz, né. E aí, Gabriel, quando lá que está o problema, então, quando lá que é o ambiente que eu me sinto mais pressionado, o ambiente que eu me sinto mal, né? Eu digo muito a questão do diálogo, né? Quando o diálogo é estabelecido, principalmente pelos entes da família, levar esses pontos que você tem dificuldade, levar esses pontos onde você se sente realmente um ponto de aversividade, à reflexão, porque muitos entes da família têm certos comportamentos e nem sabem o que se passa com o adolescente, ou às vezes nem sabe o que se passa na mente dele, né? Então, ter esse diálogo é essencial. Gabriel, mas a minha mãe, meu pai tem um pensamento muito fechado, tem um pensamento muito antigo, mas, gente, a gente está em um ano de transformações, a gente está em um ano onde coisas estão acontecendo no mundo todo. Então, leve o seu problema, se abra. A solução da gente conseguir ter um comportamento aversivo aí é enorme se você ficar calado, se você guardar para si, né? Então, a gente tem que realmente se abrir, se jogar isso para eles e falar, olha, isso está me atrapalhando, isso está sendo uma dificuldade para mim. E talvez eles também tenham até certa dificuldade, não joga para você também, né? Então fica ali meio que cada um com a sua dificuldade, não consegue abrir em conjunto e não consegue resolver, não consegue entrar em um consenso, né? Então a dica que eu dou é essa: entrar em um caminho de socializar tudo que está acontecendo, principalmente no ambiente familiar, né, para entrar realmente em um relacionamento saudável, em conversas saudáveis, em um ambiente reforçador. Gabriel, e quando eu não consigo isso, né, tem casos que realmente a contraparte não existe esse tipo de comportamento e não consegue criar isso, né, eu vou montar outro espaço para ser positivo, para ser um ambiente para mim, uma rede de apoio, né, então procure as pessoas que você tem mais afeto, tem mais, que você encontre isso que está faltando na sua residência ou na sua família, né? E utilize elas como combustível para você conseguir passar por essas etapas, né? Porque tem coisas que só se resolvem a longo prazo, né? Então, você consegue abrir isso num diálogo, e se você só vai ter resposta daqui a um tempo, quando realmente tiver mudanças efetivas no comportamento dos familiares, né? Então, até lá, você vai ter que contar com alguém para lhe escutar, para lhe ajudar, para enfrentar problemas, né? Já que você não está tendo esse apoio dentro da sua família. E aí, você ter esse cuidado a mais em relação a isso e conseguir passar por essa etapa, porque isso é etapa, né? Conseguir passar por essa etapa até que a gente volte em uma sociedade parecida com aqueles comportamentos que a gente tinha há um tempo atrás, antes da pandemia, né? Obrigado, Gabriel. Qualquer outra dúvida, vou deixar em aberto, você pode me interromper, tá bom? E aí eu vou entrar nos pontos de reforçadores. O que é reforçadores? É aquilo que você gosta de fazer, aquilo que lhe traz uma vontade a mais de viver, uma vontade a mais de fazer suas atividades, aquilo que é bom, algo que reforça você estar vivo, você gostar de fazer alguma atividade, né? E esses momentos, principalmente de reforçadores, eu coloco como você criar isso, né? Geralmente a gente se fecha a tipos de reforçadores. A minha rotina, eu gosto de ir para casa de alguém, eu gosto de brincar, eu gosto de conversar com alguém, eu gosto de fazer só aquela atividade. E aí se fecha a outras atividades que você poderia fazer, que seria também um reforçador. Então essa é a hora de se reinventar, essa é a hora de você testar algumas atividades que você antes nem imaginava fazer e que pode ser reforçadores, né? Eu não gostava de fazer, não gostava de ler, não gostava de ter leitura, não gostava de ter nenhum tipo de contato com a leitura. Testei e gostei. Não gostava de assistir filmes nesse tipo, só fechados a série. Comecei a assistir e gostei. Não gostava de fazer uma atividade física. Testei e gostei. Então, essa é a hora de você testar, principalmente dentro de casa, testar algumas atividades
para preencher esse teu tempo vazio, né, esse ócio, para que seja algo produtivo, para que seja algo criativo, que você consiga preencher o tempo vazio ali, que seria utilizado para pensar em algo aversivo, algo ruim em relação à pressão, né, dentro do ambiente familiar. E aí, quando nada disso fizer uma função ou tiver uma consequência boa, e você se coloca em uma situação de que a ansiedade está atrapalhando, está sendo aversiva, você não está conseguindo se concentrar, você não está conseguindo produzir dentro daquele contexto educacional, procure sempre se abrir para as pessoas que estão próximas, né? Principalmente as pessoas, os pais, ou então alguém que você confie muito, né? E aí, se não resolver, se não ter uma efetividade ali, ser algo prolongado, é hora de procurar um profissional, né? Para lhe escutar, para poder avaliar seu caso clínico, e aí ter um feedback mais aprofundado em relação a isso, né? E dentro disso eu vou deixar algumas dicas para trabalhar em casa. Pode ficar à vontade. Tu falou na busca de um profissional, e aí, só pegando um gancho lá do começo da tua fala, que os meninos estavam questionando aqui, assim, não questionando, mas querendo reconhecer algumas orientações. Tipo, você iniciou a tua fala falando da necessidade de reconhecer os limites, os próprios limites, e tiveram essa dúvida, e eu também fiquei. O que eu posso fazer, ou como eu posso fazer para reconhecer os meus limites? Ou que sinais são indicativos de que eu cheguei no meu limite? Ótimo. E aí, quando a gente fala em limites, a gente tem que olhar para o limite bem amplo, né? Eu tenho que olhar para o meu limite pessoal, né? E limite sobre relacionamento, né? Amoroso, relacionamento de amizade, relacionamento familiar, né? E principalmente limite social, né? Vamos colocar as obrigações, né? Eu dei um exemplo sobre as obrigações de estudar ou algo do tipo, né? Eu escuto muito essa reclamação, tá muito pesado a questão de aulas online, né? Então, botou um tempo muito grande, eu estou tendo dificuldade. Reconheça o seu limite, né? Converse com o professor, tenha essa questão de aliar, olha, esse horário aqui ficou melhor para mim, eu consigo fazer dentro desse limite, eu consigo ter uma produtividade melhor, tudo dentro do diálogo. Quando eu levo para o relacionamento, né, amorosas, amizades, interpessoais, eu tenho que me observar enquanto pessoa, como que eu estou no meio social, né? Eu sou aquela pessoa que sempre digo sim para as pessoas, né? Até mesmo quando esse sim se recai sobre mim. E aí eu tenho um prejuízo, eu tenho uma aversividade, né? Aí é a hora de você avaliar. Eu falei sim, por quê? Por medo de falar não conseguir falar o não, ou por querer não decepcionar outra pessoa, e acabo tirando aquela posição que eu tinha que fazer algo para mim e vou fazer para outra pessoa. Aí é um limite. Aí é um limite que você tem que se colocar ali como pessoa e saber que ali você tem todo o direito de dizer o não, ou então falar, olha, não dá. E nem o porquê, né? Porque isso é interpessoal. Se você quiser falar, beleza. Então, aí é um limite da interpessoal. Quando eu falo do limite social, principalmente com a família, eu levo para um ambiente de limites em questão, aquele ambiente, né? Aquela socialização. Eu sei que todo dia na hora do almoço tem pessoas ali da minha família que eu tenho um atrito, ou então puxo algum assunto, e eu tô lá no meio. Eu aguento calado, então eu estou participando daquela aversividade. E o porquê você não se retira do ambiente? Evita entrar no ambiente que você já sabe que vai ter uma resposta aversiva. Aí é outro limite, né? Já entra um limite, você sabe que aquele ambiente que você vai estar é um ambiente aversivo. E um limite de comportamentos. Vocês têm que analisar tudo o que vocês fazem. O comportamento, ele é uma consequência de um pensamento, então você tem que pensar primeiro para depois agir, né? Então, antes de eu ter um comportamento, eu vou pensar, eu estou fazendo isso, vai ter qual consequência? Por que eu estou fazendo isso? Vai ser feito algo bom? Realmente eu tenho que fazer isso? E a gente muitas vezes faz um comportamento sem pensar, e depois, quando vem a consequência, que a gente vai pensar, poxa, eu não devia ter feito isso, né? Então, aí é mais um limite que eu coloco dentro do comportamento. Então, dentro dessas etapas de limite, é você se reconhecer. É um processo de autoconhecimento. É um processo onde você vai saber aonde está a sua dificuldade, aonde que está os seus problemas,
qual o pensamento que está vindo, que você vê como um problema e você tem um sentimento triste, ansiedade, pensamento ruim, uma especulação de futuro onde você só vê algo que vai dar errado. Aí é você saber que pensamento que está vindo, porque ali, no pensamento, é a chave onde a gente consegue trocar e ter uma resposta diferente do que você está tendo. E continuando, né, eu botei aqui até algo para trabalhar a saúde mental dentro desse isolamento. Como que posso ter um pouco de saúde mental? Como eu vou cuidar da minha saúde mental, mesmo com esse mundo desse jeito, mesmo como a minha realidade está toda incerta, como a minha rotina mudou, como a minha rotina foi quebrada e uma nova realidade está nascendo, né? E aí, entro lá no ponto de reconhecer os problemas, né? Eu gosto muito de escrever, eu utilizo muito a escrita, principalmente dentro da análise, né? Para a gente analisar algo, a gente tem que colocar no papel, colocar em algo para a gente poder ler, para a gente poder se ouvir, né? Então, se eu não consigo me ouvir, eu vou lá e anoto. Então, essa questão do pensamento, essa questão que você vai observar na sua vida. Ah, Gabriel, quando eu acordo de manhã, eu já acordo com ansiedade muito grande, vários pensamentos. Anote todos esses pensamentos. Anote todos os pensamentos e problemas que você está tendo. E ali, mais um pouquinho, você vai ler. E aí você vai ver, isso aqui aconteceu ou não? Vai acontecer quando? Ah, não sei, eu sei que eu estou sentindo. Pronto, aí já é um fator de ansiedade. Já é ansiedade instalada e trazendo ali consequências ruins e aversivas dentro do seu comportamento. Então é você primeiro reconhecer, primeiro você analisar os seus problemas e tudo aquilo que está vindo, né? Então, eu digo muito em separar ambientes, né? Separar as suas realidades. E aí, eu tenho um problema no meu relacionamento, Gabriel. Relacionamento amoroso. Quando eu tenho um problema no meu relacionamento, as mazelas da minha vida, a financeira, a obrigações de trabalho, a obrigação de estudo, tá ok. Mas aí quando surge um problema no relacionamento, eu acabo levando todas elas para as outras mazelas. E aí eu tenho uma caída lá embaixo. É como se tudo estivesse dando errado, né? Isso geralmente acontece demais. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a nossa vida é feita por etapas, é feita por espaços e ambientes. Se eu tenho um problema no ambiente escolar, eu não posso levar esse problema do ambiente escolar para o ambiente familiar, porque aí eu vou ter dois problemas em vez de um, né? Então, é a gente focar nossa energia aonde está o problema, né? Onde está alocado o problema. Então, não posso levar esse roteiro de problemas de um ambiente para o outro. Então, já começa a separar essa dificuldade por aí. Ah, tá ok na minha vida estudantil, tá ok na minha vida familiar, mas eu estou com um problema na escola. Então, utilize esse problema para poder solucionar, para poder se colocar em cima e ter um direcionamento melhor em cima desse problema, né? Então, aí vai a dica. Reconhecer os seus problemas, reconhecer aonde está ocorrendo, aonde que pode ocorrer, né? E depois disso, a gente tem que observar que a nossa vida hoje não tem um parâmetro de futuro, né? A gente meio que está com o futuro incerto dentro desse mundo de agora. Então, o que a gente pode fazer? Viva o agora. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Viva o momento, viva o hoje. Viva aquilo que você pode alterar, né? Então, o futuro você não consegue alterar. Você não consegue pensar no futuro hoje, vai acontecer isso, eu vou fazer isso. Não. Você especula, você imagina, até aí tudo bem. Se você especular demais, vai gerar um pensamento ansioso, vai gerar um pensamento automático. Então, o que eu faço? Planejo principalmente só amanhã, semanal, só planejamento básico, planejamento que você sabe que tem que ter. Agora, planejamento de vida, de futuro, de pensamentos complexos, aí só gera consequências sobre a ansiedade, né? Então, essa imaginação, utilize-no agora, utilize nas coisas que estão acontecendo, os problemas de hoje, felicidade de hoje, momentos de hoje. Então, tudo utilize no pensamento de hoje, que aí você vive melhor e tem uma posição de otimismo cada vez maior, porque você fala, não, o problema de amanhã eu resolvo amanhã, né? O problema de daqui a um ano, eu resolvo daqui a um ano, porque
Lá que você vai ter uma ação, lá que você vai ter uma resposta. Então, o de hoje você já tem e você vai trabalhar em cima dele, né? E se preparar para as grandes mudanças. Eu digo muito que a nossa geração, né, de jovens adultos, ela já vem com pensamento de mudança, ela já vem com pensamento volátil, né? Se a gente for observar uma década de 80, década de 70, ali, lá quando surgiu a indústria, os trabalhadores começavam um emprego e o sucesso deles era terminar a vida naquele emprego, né? Então, hoje não. Hoje, se você pensar assim, quero não, né? Hoje é você evoluir a cada experiência profissional, a cada experiência educacional, né? Então, hoje é um mix de experiências, é um mix de relacionamento, e isso é da nossa geração. A gente não quer nada certinho, a gente quer algo que a gente possa lutar, possa trabalhar, possa mudar todos os dias, e assim a nossa sociedade está mudando. Então, se prepare para as grandes mudanças, né? Tenha sua mente aberta, tenha sua mente flexível, né? Então, quem tem essas qualidades, né, comece a criar, porque qualidades é algo que a gente também reforça através da dinâmica, através do esforço. Então, se você já tem que começar a pensar nisso, quando for mais na frente, você já está com a mente mais flexível, já está com a mente mais aberta e consegue ter melhores resultados, tanto na vida estudantil quanto na vida profissional, tá bom? Então, é a dica também que eu dou em relação a essa perspectiva de futuro, né? E desenvolver a questão da resiliência, né? A resiliência já é nossa, já é um mecanismo automático, que a gente está passando por uma dificuldade, está passando por um problema de hoje, a gente consegue pensar em possíveis soluções, em possíveis articulações que a gente consegue ter para ter um resultado agradável e conseguir resolver, né? Então, reforce isso, seja otimista, né? Pense positivo, pense que, se não der certo aqui, eu tento de novo. Se não der certo aqui, eu vou tentar de novo, até a hora de conseguir, né? Então, já tem esse pensamento otimista, seja uma pessoa que realmente possa tentar, né? Eu digo muito que a tentativa, ela é mais importante do que o sucesso, porque quem tenta uma vez e consegue, ótimo, mas aí aquele que tenta e desiste, não vai conseguir chegar no sucesso. Então, a tentativa é essencial. Enquanto você está tentando ali, você está buscando. Então, seja feliz no processo, né? Seja feliz, tente buscar esse otimismo dentro do processo, porque isso faz parte do processo. Então, tente cada vez mais aquilo que você colocou como objetivo, tá certo? E aí, falei sobre a criação da rotina, né? Sem falar na questão de uma boa alimentação, sem falar na questão de cuidar do corpo, né, que é essencial dentro da nossa vida hoje, por conta da alimentação ser muito industrializada, né? Então, cuide dessa questão da saúde orgânica também, para ajudar na saúde mental, né? E aí, eu entro no processo de autocuidado, e é um ponto que eu coloquei até em especial, sobre como você vai se colocar em situações de perigo, né? Situações de risco, situações onde você possa ter um ponto de aversividade, né? E aí eu falo muito sobre amizades, eu falo muito sobre relacionamento, eu falo muito sobre pontos de encontro, sobre vida, sobre história. Procure as pessoas que você possa se espelhar, procure pessoas que você possa conversar sobre determinado assunto, procure pessoas que falem aquilo que você almeja, aquilo que você imagina, né? Gabriel, você é uma pessoa que vou procurar só aquela pessoa que é de bem, que não vou conversar mais com meus amigos. Não estou falando disso, eu estou falando de que você cria um ambiente onde a sua rede de apoio te ajude a pensar cada vez mais longe, né? E que você possa ser esse ponto também de transformação na vida de outras pessoas, né? Então, eu coloco muito isso. O céu não é o limite, né? Eu sempre falo isso, o céu não é o limite está na mente, né? Então, a sua mente hoje é aonde você vai colocar limites, né? E, Gabriel, eu quero objetivo, eu quero chegar na universidade, eu quero chegar em tal emprego, eu quero ter esse sonho. Imaginem, né? Planejem, coloque um plano de ação a longo prazo. Como que eu posso chegar lá? Estou no caminho certo? Porque você estar no caminho é mais importante do que a velocidade que você vai chegar. Porque se você está no caminho, uma hora você vai chegar, né? Então, sempre, imagina, eu estou colocando um passo a cada dia, estou chegando lá cada vez mais perto,
né? Então, planeje isso, coloque no papel, coloque numa planilha, né? Planeje o seu futuro, planeje o que você espera, né? Não que é certeza, mas o que você espera, aquilo que você consegue imaginar, né? Consegue ter um ponto de locomoção, aquele ponto onde você espera chegar, né? E para finalizar, né, que o Armando já estava me olhando assim, da última vez eu queria ter falado mais e tinha muito conteúdo, mas eu tentei reduzir o máximo. Mas para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês sobre motivação, né? Eu falo muito na questão de positivismo, né? Acredite naquilo que é certo, naquilo que vocês conseguem medir, aquilo que vocês conseguem observar no cotidiano de vocês, né? E se reforcem, né? Não se coloque, Gabriel, tirei 5 notas boas, né? De 7 provas, de 10 provas, tirei 5 notas boas, e 5 ruins, 5 mais ou menos. E aí eu fico triste. Tenta na próxima, tirei 7 notas boas, 3 ruins, fico triste. Tirei 8 notas boas e 2 ruins, fico triste. Cara, você está se esquecendo das boas que está passando. Você não está olhando para o que você está acertando. Então, utilize esses acertos, utilize o que está dando certo na sua vida como combustível, como algo que você pode ir além. Se eu conseguir aqui, eu posso conseguir ali. E não olhar para o que está dando errado, né? Então, o que está dando errado, você vai colocar lá nos problemas. Lá no início eu falei, olhe para os seus problemas, analise a sua dificuldade. Então, olhe para o que está dando certo, olhe para o que vocês estão conseguindo e reforce isso, porque reforçando isso, cara, eu consegui isso aqui, eu estou conseguindo, eu vou conseguir. Então, reforce isso em vocês mesmos, porque vocês têm que acreditar em vocês, para outras pessoas acreditarem. Então, utilize você como um espelho, como algo que você pode melhorar a cada dia, tá bom? E aí, para finalizar, motivação. Só motivação, ela não tem efetividade. Você tem que colocar uma habilidade ali, você tem que colocar uma resiliência, você tem que colocar uma constância. E aí, fazendo aquilo todos os dias, você consegue ter uma oportunidade e conseguir o sucesso. Gabriel, antes de te agradecer, enfim, eu quero te fazer uma pergunta enquanto profissional da saúde, enquanto professor. Pode ficar à vontade. Achei que era o Gabrielzinho, estava aí. Constantemente eu ouço os alunos falarem, professor, eu tive crise de ansiedade, professor, eu estou com ansiedade, professor. E assim, muito me preocupa, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso a informações, mas esquecem que esses são diagnósticos que devem ser dados por profissionais. E aí muito me preocupa o quanto esses alunos acabam absorvendo essas informações e não de fato adoecendo, mas assim, algumas vezes se incapacitando ou se deixando incapacitar por causa desses autodiagnósticos. E aí eu queria muito que você, enquanto profissional da psicologia e da saúde mental, orientasse esses meninos a, de fato, buscar profissionais, buscar ajuda, porque me preocupa muito eles absorverem isso e acharem que, de fato, estão com depressão. E aí é muito importante a gente saber que existe uma depressão patológica, uma ansiedade patológica, uma ansiedade comum, como você falou lá no começo da sua fala, e aí essa ausência, ou na verdade, o excesso de informação acaba trazendo alguns problemas para eles, para a família, para todo mundo. E aí eu queria muito te ouvir falar sobre isso e dar um toque para eles também, que às vezes santo de casa não faz milagre. Ótimo, ótimo. Por isso eu gosto da troca, né? Informações cruciais que realmente traz na hora certa, né? E isso é comum demais, amor. Comum demais. Na clínica aparece demais isso. O paciente chegar, Gabriel, eu tô com depressão. Aí eu pergunto, quanto tempo? 2 meses. Não, você não tá com depressão. Você não está com depressão. A depressão se configura em uma tristeza profunda, onde você não tem nenhum tipo de ânimo, não tem nenhum tipo de especulação sobre vontade de fazer algo. E isso dura de um lapso de tempo de 1 ano a 2 anos. Aí se configura uma depressão profunda, uma depressão que realmente precisa ser tratada, né? E já a ansiedade, ela traz um sentimento parecido com a depressão, né? No quesito
tira a fome, tira a vontade, quer se isolar, não quer fazer nada além do que já está programado na sua rotina, né? E aí se isola cada vez mais no contato social, não consegue se abrir e pensa só em desastre, só em algo que vai acontecer, que não vai conseguir, da pior forma possível, né? Principalmente do futuro. E aí é um fator de ansiedade. E a mente, eu alerto muito para essa questão da informação, né? A pessoa passa por alguma dificuldade, alguns problemas, e aí começa a sentir processo de ansiedade, né? Começa a sentir 1 ou 2 dias, 3 dias, e aí vai ler sobre aquilo. E aí encontra algo na internet que fala sobre um monte de sintoma, né? Aí a pessoa estava se alimentando ainda, a pessoa estava tendo ânimo de fazer algo, só que estava com problema e não conseguia resolver, né? E pensamento automático. Só que aí, depois de ela ler, e ela lê todos os sintomas, ela se enquadra naquilo, aí eu estou com depressão. E a depressão sente isso, isso, isso. É como se você estivesse dando informação para sua mente. E aí, automaticamente, no outro dia, você já acorda sentindo os sintomas que você leu, né? E aí, se colocando na situação mais aprofundada e uma situação mais difícil em lidar, né? Então, não era o que você estava sentindo, você estava com tanto receio, tanto medo, e acabou absorvendo aquilo para você, e aí teve uma resposta inerente e aversiva, né? Então, eu sempre indico, sentiu alguma coisa relacionada à saúde mental, procure um especialista, né? Procure um psicólogo. Hoje, a psicologia está muito aberta, acho que já se mudou muito o conceito sobre a psicologia, né? A psicologia não é para rico, a psicologia não é para doido, a psicologia não é para pessoas privilegiadas, a psicologia não é para uma classe social, a psicologia hoje está aberta para todos, né? E a psicologia, ela aliada a uma manutenção preventiva, eu estou com um problema aqui, não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo pensar, é lá onde você vai achar uma solução para você mesmo, e a solução já está em você. A psicologia só vai te mostrar uma ponte, não é que o psicólogo vai te dar conselho, vai te orientar, não. Ele vai fazer um trabalho com você, onde você mesmo vai se descobrir, vai achar as suas respostas que você queria, procura, e aí você vai efetivar aquilo na sua rede social, ou na sua vida real, né? Ali é onde você vai exercer o seu eu, né? Então, a psicologia está aí para isso, para analisar, para te mostrar e te ensinar a lidar com essas dificuldades, com esses sentimentos, com as situações, com traumas, com todo tipo de problemas que a gente enfrenta na nossa vida hoje, né? Então, antes de pesquisar na internet, procure uma pessoa que pode realmente te ajudar, uma pessoa que realmente pode te dar um direcionamento, de que você ficar com terror aí, pensando mil e uma coisas, né? Procure o Gabriel. Gabriel faz clínica, então. Gabriel, eu vou te agradecer sempre. É a segunda vez que o Gabriel tem essa troca com os meninos. E assim, eu procuro o Gabriel sempre que eu sei que eu sei que eu vou encontrar um amigo que vai me dizer sim. Então, muito obrigado, Gabriel. Eu não vou ler os inúmeros elogios que você está recebendo aqui no chat, porque já passou um tempão aqui falando. Mas a segunda vez que eu faço essa prova com os meninos, eu sempre faço anotações do que ele fala para mim. E aí eu anotei algumas palavras como otimismo, tentativa, rede de apoio, motivação, limites, que sim, são palavras que, embora soltas, que eu anotei soltas, fazem muito sentido depois da aula. E aí eu quero agradecer também como pessoa, como ouvinte, a sua fala. E vai me ajudar a me organizar no início de ano, enquanto professor, enquanto aluno também. E eu não posso ser atendido pelo Gabriel, infelizmente. Mas eu tenho uma amiga, ela era psicóloga, acho que eu já comentei isso, a minha psicóloga era amiga da amiga pessoal. E aí eu falei, Agatha, que é uma dessa amiga, por favor, descobre o que ela acha de mim. Ela falou assim, não, pra quê? Só quem precisa se conhecer, e aí ela tá lá pra te ajudar, mas quem tem que se conhecer é você, você sabe o que você é. E essa fala me ajuda sempre embora eu daria o salário de 5 meses para descobrir o que ela notava de mim. Muito facilmente. Mas a gente é meio que movido pelo...
Enfim, mas Gabriel, eu quero muito agradecer, muito mesmo, agradecer a tua presença, a tua fala, o teu otimismo, as coisas boas que você trouxe para mim, para os meninos, para as crianças, que você vai ajudar muito a eles construírem um ano letivo melhor, serem pessoas melhores. E eu quero agradecer a tua calma, a tua paciência, enfim, tudo isso que você tem como ser humano e como profissional. Muito obrigado, eu que agradeço, né? Mais um convite, eu nem... E por favor... Vai, eu ia pedir para você deixar as suas redes sociais e do resto de trabalho, pelo amor de Deus. Bem, como eu estava falando, é questão mesmo de sempre que o Armando me chama, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Uma pessoa especial, tanto na minha vida como na vida da minha família, e faz parte realmente da nossa rede de apoio, essa rede de apoio que eu falo, né? Ter pessoas que realmente a gente possa colher informações, possa colher esperança, pode ver o lado do ponto de vista de cada um, e trazer como exemplo a nossa vida e procurar melhorar sempre, né? Então, o Armando é uma pessoa especial e toda vez que chama, eu estou aqui para conseguir falar com vocês. Acredito que vocês vai ter uma pessoa muito boa a se espelhar, né? Que é ele. Então, conte com a ajuda dele, procure ele, né? Peça a ajuda dele. E os professores também, a equipe é muito qualificada, então vocês estão numa instituição muito boa, aproveite essa oportunidade, sabe aquela oportunidade que eu falei lá atrás, né? Então aproveite a oportunidade, faça valer a pena, procure conhecimento cada vez mais, né? Então faça isso por vocês, porque se vocês não fizerem por vocês mesmos, você não vai ter essa resposta das outras pessoas, né? Então, procure sempre fazer por você, sempre se reforce você mesmo, mesmo você não ganhando um parabéns, você merece, sendo reforçado por outras pessoas, mas seja você mesmo seu reforçador, seja você mesmo aquela pessoa que fala, cara, você arrasou, você conseguiu, tem um orgulho de você, então tem orgulho da pessoa que você é, tem orgulho da pessoa que você conhece, que você quer ser, então sempre pense dessa maneira, que vocês têm um futuro aí aberto para as oportunidades, tá bom? Então, eu desejo um prazer conhecer vocês, né? Mesmo que online eu espero ter passado minha energia, ter passado a pessoa que eu sou, ter passado um carinho para vocês, né? Esperança também nesse novo tempo, e que vocês podem pensar dessa maneira, né? De uma maneira mais saudável, uma maneira mais reduzida, para olhar que a lente de vocês seja mais leve, né? Mais agradável em relação ao mundo e em relação às coisas que acontecem, tá bom? Então, eu desejo uma boa noite e um forte abraço, de coração mesmo. Muito obrigado, Gabriel, sempre, enfim. E, meninos, depois eu vou mandar o link para o Gabriel para ele ler o que vocês escreveram dele, mas, enfim, agradecendo, fazendo elogios que precisavam ouvir a sua fala, enfim. E é isso, a gente passou um minuto do que eu tinha prometido, mas é isso. Muito obrigado, Gabriel. Eu vou encerrar, meninos, a live por aqui. A gente tem mais programações ao longo desse resto de mês de fevereiro ainda. Então não esqueçam de olhar no site, nos grupos de WhatsApp, porque a gente ainda se encontra ao longo desse período, tá bom? E é isso. Obrigado por estarem aqui, obrigado por nos ouvirem. A gente faz isso para vocês, para que melhorem de alguma forma a vida pessoal, profissional, estudantil. E boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.